Olá, professores, sejam todos bem-vindos à sexta lição dos nossos estudos a respeito do Espírito Santo. Essa lição ela é uma lição muito importante. Eu aguardo essa lição com bastante empolgação e tenho certeza que você também, porque ela trata de um tema muito controverso, que é o batismo do Espírito Santo. É um tema que divide tradicionais e pentecostais. E a nossa igreja recebeu muitas pessoas que vieram de igrejas pentecostais, então creio eu que é uma lição muito importante e é preciso ser tratada então com bastante carinho, que você esteja muito bem preparado para essa lição, para a gente então poder mostrar a interpretação tradicional e mostrar por que pensamos da maneira como pensamos e se isso realmente é correto e está dentro de uma interpretação correta da Bíblia, que nós esperamos então que nesta lição vamos conseguir mostrar, tá bem? Então Deus abençoe sua vida e vamos então para a explanação da nossa lição para o próximo domingo. Como eu falei para vocês, então a próxima lição ela trata da obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. E eu quero começar essa lição mostrando aqui uma diferença, ou a conexão que existe entre a lição 5, que foi domingo passado, e essa lição agora do próximo domingo, que é a lição 6, a maneira como elas se conectam. A gente estudou na semana passada a obra do Espírito Santo na vida dos não regenerados. E agora vamos estudar a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. Na lição passada nós falamos que o Espírito Santo, na vida de um não convertido, ele trabalha no sentido de convencer a pessoa de seu pecado. O Espírito Santo ele é mais ou menos como que uma testemunha, como lemos na palavra, inclusive, e essa foi a palavra utilizada pela Bíblia, Ele é uma testemunha que atesta e que convence as pessoas de seu pecado, de que eles realmente estão perdidos porque não creem em Jesus. Mas o Espírito Santo não faz apenas isso, ele também trabalha na cura desses corações e na conversão deles. Podemos então incluir essa lição em mais uma obra do Espírito Santo na vida de um não regenerado. Porque afinal, quem é que precisa de regeneração? É o não regenerado, Então, o Espírito Santo não apenas é um acusador, digamos assim, na vida de um não regenerado, como também ele é o salvador dessas vidas, porque ele não apenas convence do pecado, mas ele salva do pecado e ele então produz a obra de conversão do coração. Vamos falar então sobre esta obra nesta lição, ok? A segunda questão então que precisamos enfocar é a estratégia da nossa lição. O que nós pretendemos fazer? Vamos apresentar dois conceitos do Novo Testamento que se referem à conversão e que são atribuídos ao Espírito Santo. E eu preciso ser bem claro aqui quanto ao fato de que esses dois conceitos, eles são os que se referem ao Espírito Santo. E não são os únicos conceitos a respeito da nossa conversão. Existem outros conceitos da conversão, por exemplo, a justificação. A justificação, ela é uma palavra que expressa a conversão, ou a regeneração, se a gente pode pensar assim, mas sobre o aspecto jurídico, digamos assim. A gente vai estudar dois conceitos que são relacionados ao Espírito Santo. Então não são os únicos aspectos da nossa conversão, mas são aqueles mais importantes relacionados com o Espírito Santo, ok? A justificação ela não tem uma relação, embora, claro, tudo está relacionado, mas ela não tem essa conexão direta com o Espírito Santo. Ela é um outro aspecto da conversão que merece ser estudada num outro momento, sob uma outra ótica, e nós ainda vamos falar sobre isso quando falarmos sobre a teologia da conversão, ok? Então, nós vamos mostrar os dois conceitos do Novo Testamento que se referem à conversão e que são atribuídos ao Espírito Santo, que são a regeneração e o batismo no Espírito Santo. A regeneração, ela não deve demorar muito, eu espero, porque vocês vão ter bastante dificuldade para falar a respeito do batismo do Espírito Santo. Então eu creio que a gente não deve demorar muito na questão da regeneração. Vamos usar o texto de Mateus, capítulo 3, versículos 3 a 6, e apresentar neste texto os significados da regeneração, tá certo? E esse texto vai mostrar duas coisas importantes para nós. A primeira é que a regeneração não é produzida pela própria pessoa, é um trabalho do Espírito Santo. Então ninguém pode se converter a si mesmo. A expressão eu me converti
não é uma expressão correta, porque ninguém converteu a si mesmo. Nós somos convertidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a conversão é um nascer de novo. Lembra que Nicodemos pergunta: eu vou voltar ao ventre de minha mãe? Eu posso voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, isso não é possível para um ser humano, mas é uma obra que o Espírito Santo faz, logicamente no sentido espiritual, ok? Essa é a primeira lição. Então, a regeneração é algo que vem de fora e não é uma produção da própria pessoa. E, em segundo lugar, a regeneração ela é uma imitação do processo pelo qual Jesus veio ao mundo. Jesus ele é o modelo do novo nascimento. Quando se fala em nascimento, então o nosso modelo é o nascimento de Jesus. Então o que aconteceu no nascimento de Jesus? Jesus veio ao mundo e se tornou um ser humano, ele se fez carne, só que Jesus tinha uma coisa que ninguém tinha, ele tinha vida eterna. Era algo que, digamos, só ele tinha. E por isso ele se tornou um modelo de ser humano que todo mundo precisa ser, tá certo? Como Jesus nasceu do Espírito, então nós também precisamos nascer do Espírito, tá certo? O mesmo Espírito que trouxe Jesus à vida, também nos traz a vida. Com Jesus ele fez isso fisicamente, e conosco ele faz espiritualmente, né? Mas o princípio é o mesmo, porque Jesus veio ao mundo trazendo em seu corpo a vida eterna, e o Espírito Santo também nos converte, colocando em nosso corpo a vida eterna, tá certo? O conceito é o mesmo, nós temos a mesma vida que Jesus tinha quando viveu conosco, a mesma vida, a vida eterna. O túmulo não podia retê-lo, e assim, da mesma forma, o túmulo também não pode nos reter, porque nós temos a vida de Jesus, e como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Não ressuscitaremos para ter a vida eterna, isso é muito importante. Nós ressuscitaremos porque nós já temos a vida eterna. Tá certo? Já temos, porque já somos salvos e, portanto, a vida eterna já está em cada um de nós, ok? Então essa é a ideia da regeneração e eu creio que isso, embora muito lindo, né, não precisa demorar muito para que a gente dedique mais tempo, então, para o nosso próximo item, que é o batismo no Espírito Santo, tá certo? Se vocês perceberem que pode demorar muito, eu até não sei, né? Eu darei uma dica para vocês de até não forçar muito a lição, né? De repente apresentar o texto de João primeiramente, o texto de Mateus, desculpa, né? Primeiramente, e deixar para a semana que vem o texto de 1 Coríntios, né? Mas isso é algo que a gente pode ver depois, tá bom? Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, tá bem? O que é o batismo no Espírito Santo? O texto que a gente vai iniciar é João capítulo 1, 32 a 34. E esse é um texto bem genérico, ele não entra em muitos méritos aí, e ele é só uma abertura, né, para a gente poder, dar um início, um start nessa discussão. Lá em 1, 32 a 34, então o texto que é importante para nós é aquele em que João diz: aquele que me enviou a batizar com água disse-me: aquele sobre quem virdes descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Veja que esse é um texto que não tem nenhuma dificuldade, quer dizer, tem muitas dificuldades, né? Mas ainda não é um problema, ele é apenas um texto que diz que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, tá bom? Então vamos entender o que significa isso, e para começar, vamos começar então estudando a própria palavra. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Agora, não vamos ficar tão preocupados com isso, porque no Novo Testamento a figura da imersão existe, mas também existe a figura do derramamento. Então, como o Novo Testamento utiliza as duas figuras, eu acho que não é tão importante se é o Espírito que é derramado em nós, digamos, ele vem como uma água que nos inunda, ou se nós é que somos jogados nessa água que já tinha inundado aquela região, e nós estávamos fora dela e de repente fomos lançados nela. Não importa, o importante é que agora a gente está na esfera do Espírito Santo, tá certo? É isso que é importante, essa é a questão que importa, tá? Então eu coloquei aqui a frase que realmente nos importa. Quando uma pessoa é convertida ou regenerada, ela passa a viver na esfera do Espírito Santo e é isso que importa, tá bom? Tanto aconteceu que nós fomos batizados nele, ou seja, fomos mergulhados nele, como aconteceu que ele veio a nós e ele nos encheu.
As duas ideias estão presentes e as duas ideias são importantes. E dependendo da hora, da vida, né, do momento, a gente tem que ressaltar uma ou outra, mas manter as duas eu acho que é bastante saudável. Por quê? O que é importante é que lá em Romanos capítulo 8, 9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E é isso que é importante. Se o Espírito veio a nós, e veio mesmo, e se fomos mergulhados nele, que fomos mesmo, o que é importante é que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se você não tem o Espírito Santo, logo você não é de Cristo, tá certo? Ou seja, você não é cristão, não é regenerado. A gente não gosta da palavra cristão aqui nesse contexto, né? A palavra cristão não é ruim, mas a gente está preferindo usar a palavra regenerado. Se você não tem o Espírito, você não é regenerado. Essa é a ideia, tá certo? Vamos lá então, avançando então mais um ponto. Vamos começar então pela diferença entre os tradicionais e os pentecostais. Os tradicionais, então, defendem a ideia de que o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é uma forma de descrever a regeneração. Isso significa conversão, tá certo? Batismo do Espírito Santo nada mais é do que a nossa conversão. Para o pentecostal, ou para a doutrina pentecostal, o batismo do Espírito Santo, ele é um ato santificador e uma segunda etapa numa dupla cura do pecado. Para o pentecostal, a obra de conversão, ela acontece em duas etapas. Uma primeira etapa que a gente chamaria então de salvação da ira, né? É quando você então é salvo da ira de Deus, e uma segunda etapa onde você é santificado, curado, digamos assim, né? E santificado pelo Espírito Santo. O pentecostal vai dizer que a santificação, e de fato ele tem razão, né? A Bíblia diz que a santificação ela é salvadora. Tem um texto em Hebreus, né, que fala que nós temos que buscar, eu acho que no capítulo 11, que diz que devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação ela é salvadora, sim, não tenha dúvida, mas a gente entende que o batismo do Espírito Santo, mesmo que fosse santificador, que pode ser, nós vamos ver no final que ele tem um aspecto santificador, mas mesmo assim ele acontece no momento da nossa conversão. A conversão não acontece em duas etapas, é uma etapa só e um ato final, no qual nós somos batizados com o Espírito Santo, ok? Então a diferença para o tradicional, o batismo do Espírito Santo é a própria conversão, e para o pentecostal, o batismo do Espírito Santo ele é posterior à conversão. É uma experiência que eu tenho então com o Espírito Santo depois da conversão, digamos assim, uma espécie de complemento da conversão, aonde a pessoa então ela é santificada ou ela encontra uma purificação maior em sua vida. Nós não negamos a ideia de que o Espírito vai purificar a vida depois da conversão, e tem todo o resto da vida, né, para ser purificado e santificado, mas de que o batismo mesmo ele é uma descrição da própria conversão, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então sobre essa diferença. E para isso nós vamos usar os textos que são os mais queridos dessa ideia, né? E que são utilizados tanto por tradicionais quanto por pentecostais. E vamos mostrar então a nossa interpretação, tá bom? Vamos nos basear então na nossa própria interpretação. Primeiramente, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12 até 12. E sintetizando aqui, João Batista diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que nós entendemos aqui desse texto? Né? Dá a impressão que João está falando aqui de que tem dois batismos, um que é o do Espírito Santo e outro que é o do fogo. E tem mesmo. Mas por que João diz isso? Né? O que João quer dizer com isso? Quais são esses dois batismos? João está falando aqui para não convertidos. Gente, isso é muito importante. Tá? Ele não está falando aqui para a igreja, ele não está falando aqui para convertidos, dizendo, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Não, ele está falando para não convertidos. Aliás, João está falando para não convertidos e principalmente para escribas e fariseus, porque ele percebeu que os escribas e fariseus vinham para o seu batismo e ele começou a ficar meio nervoso, achando que esse pessoal estava sendo batizado pelas razões erradas. E ele achou então que tinha muita gente ali que não estava sendo sincera, e é por isso que ele disse isso. Ele está falando para não convertidos e está falando para pessoas que precisam e que provavelmente nem vão aceitar
o seu batismo, da forma como deveria ser aceito, ou seja, não vão se converter de fato, né? Essas pessoas serão batizadas com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com o Espírito Santo? João vai explicar, é recolher o trigo no celeiro, tá certo? Ele deixa isso claro, batizar com o Espírito Santo equivale ao que ele diz, recolher o trigo no celeiro. E o batismo com fogo, ele vai dizer logo no versículo seguinte, equivale a queimar a palha com fogo inextinguível. Veja que recolher o trigo no celeiro é uma ideia diferente do batismo do Espírito Santo, né? É a ideia de um batismo que seleciona pessoas, né? Que distingue pessoas. Quem é batizado com o Espírito Santo é aquele que realmente for convertido. Na cabeça de João, é aquele que realmente é batizado pelo motivo certo, num arrependimento certo e correto. Quem realmente se arrepende, esse é batizado com o Espírito Santo. E quem não se arrepende, esse é batizado com fogo, é como uma palha que queima com um fogo inextinguível. E vocês sabem que quando Jesus e a Bíblia fala de um fogo inextinguível, uma boa interpretação vai pensar logo que é o inferno, não é? Não tem como a gente pensar num fogo inextinguível que não seja o inferno. Se não for o inferno e for outro fogo, então fica por conta, mas no Novo Testamento e na Bíblia como um todo, geralmente o fogo que não se apaga é o fogo do inferno, tá certo? O fogo da ira de Deus, que é inextinguível. Então, a gente tem aqui dois tipos de batismo diferentes. Quem é batizado com o Espírito? Então, aquele que se converte, tá certo? E ser batizado com o Espírito, nesse contexto, realmente é a conversão verdadeira, ou seja, o arrependimento verdadeiro, que era isso que João queria da sua assistência. Eu não sei se tem como interpretar esse texto diferente, né? Tá ok? Eu li textos, né? Por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, ele, no comentário de Mateus, ele não acredita, ele acha que o fogo é o fogo purificador, mas o Hernandes, ele não leu o texto. Eu tive a impressão que ele cita uns 4, 5 autores que falam de um fogo purificador, autores inclusive de tendência mais pentecostal, e ele mostra que são nomes importantes, inclusive da teologia, e muito inteligentes, mas que interpretaram aqui o fogo como um fogo purificador, né, no sentido de que são dois tipos de batismo no Espírito Santo, mas ele não olha para o texto, ele olha para os autores, na verdade, né? Se vocês acharem o texto, vocês podem ler, mas eu achei que ele está errado, porque ele não interpreta o contexto. A primeira regra da interpretação, a primeira eu não diria, né, mas uma das primeiras, se eu não me engano, a segunda ou terceira regra de interpretação é que o contexto, ele interpreta o texto. Então eu só posso interpretar esse texto pelo contexto. Se eu tenho fogo num versículo e fogo no versículo seguinte, eu devo interpretar o primeiro pelo fogo do segundo. E é o que a gente está fazendo aqui na interpretação desse texto, interpretando o fogo do versículo 12, do 11 pelo fogo do 13. Tá certo? Desculpa, do 11 para o 12, tá certo? A gente está usando uma regra de interpretação que é legítima e que, se não for assim, a gente vai ter que inventar outro tipo de, né? O que João, na verdade, não estava dizendo, tá bom? Então é a nossa interpretação e aí vocês discutam com o pessoal esse texto, tá bom? O segundo texto que a gente vai abordar é João 12 e 13, tá ok? É onde Paulo fala que todos nós fomos batizados no Espírito em um corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E tem 3 provas nesse texto de que todos os cristãos são batizados pelo Espírito Santo. Por que eu estou tentando provar aqui que todos os cristãos são batizados? Porque não pode haver um cristão que não foi batizado. A ideia de que a pessoa é um cristão, digamos, um cristão muito recente, e que, portanto, ainda não foi batizado com o Espírito, ela não se sustenta nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Tá certo? Como é que Paulo diz aqui que todos os cristãos, se você é cristão, você é batizado? Primeiro, Paulo diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados, e Paulo enfatiza a palavra todos nós. Paulo não diz que alguns foram batizados. Vamos supor, alguns mais recentes, né? Desculpem, alguns mais antigos, né? Ou que têm mais tempo foram batizados, e aqueles que se converteram mais recentes ainda não. Vão esperar um pouco. Paulo não está dizendo isso. Ele usa a expressão todos nós, e Paulo é muito enfático. Ele vai falar, né, servos, livres, né,
ele vai tentar mostrar judeus e gregos, ou seja, todos, ele vai citar inclusive categorias de pessoas para mostrar que não há distinção com relação a esta verdade. O Espírito Santo, ele é algo dado a todos os cristãos. Não é possível um cristão não ser batizado com o Espírito Santo. Não ser batizado com o Espírito Santo equivaleria a não ser um cristão, porque todos foram. Esse é o argumento que Paulo está usando no texto. O segundo argumento é a expressão em um corpo. O que Paulo está dizendo exatamente nós somos batizados no Espírito para dentro do corpo. Essa é a expressão que ele usa. O corpo é o corpo de Cristo, é a igreja de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que quem não foi batizado no Espírito não faz parte da igreja. Tem até um paralelo com o batismo da água aqui, né? Que quando a pessoa não é batizada em água é porque ele não faz parte da igreja. Ele não é membro de igreja nenhuma. Em outras palavras, se a pessoa chega na nossa igreja e diz, eu nunca me batizei, não, que ninguém se batiza, né? Eu nunca fui batizado por nenhuma igreja. O que a gente entende? Ele não é membro de igreja nenhuma, então ele vai ser batizado na nossa igreja. Ele tem que ter o batismo de água. Paulo usa o mesmo argumento para o Espírito. Não faz parte do corpo quem não é batizado no Espírito. Portanto, a pessoa não faz parte da igreja de Cristo. Tá certo? E, portanto, não é salvo, porque quem não faz parte da igreja, do corpo, né? Em outras palavras, não está na videira. Quem não está na videira não pertence à videira e, portanto, não é salvo. Está fora da videira do corpo de Cristo e, portanto, não é salvo. Tá certo? Não estamos aqui referindo à igreja local, né? A igreja no sentido de uma igreja universal. Até porque Paulo está falando do batismo do Espírito e não do batismo em água. Embora as figuras estejam interligadas, mas Paulo está pensando num espectro maior, no sentido de igreja universal e, portanto, no sentido de conversão, no sentido geral, tá bom? Bem, a terceira prova de que todos os cristãos são batizados no Espírito Santo é quando Paulo usa a expressão, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A expressão foi dado beber é uma referência à ceia do Senhor, o cálice, que é o vinho que nós bebemos na igreja, que é dado àqueles que pertencem à família de Deus. Então é uma referência, não apenas o batismo. Então veja que Paulo está falando de batismo e ceia, né? E ele então coloca as coisas de uma maneira mais geral, para mostrar que, de certa forma, a conversão ela é uma refeição, onde você tanto é batizado como participa da ceia do Senhor, mas uma ceia espiritual, onde você bebe do Espírito. Quem não participa da ceia está querendo dizer com isso que não faz parte daquele corpo e, portanto, quem não participa dessa ceia espiritual é uma maneira de dizer que não pertence à família de Deus. Então o Espírito nos é dado beber. Quem não bebe do Espírito não é da família de Deus. Percebem? São provas de que todos os cristãos são batizados e de que, portanto, não existe um cristão que não seja batizado com o Espírito Santo. Tem uma prova final aqui. A gente pode usar o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, onde Paulo fala, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E olha que interessante, Paulo diz em Tito que ele nos salvou mediante o lavar regenerador. O que é o lavar regenerador? Quando você pensa no lavar regenerador, você pensa logo em água e num banho. E qual é o banho? O banho é o batismo, né? Há uma referência indireta que é o batismo em água, mas aqui Paulo está se referindo ao batismo espiritual, que é o momento da conversão, onde você é lavado ou mergulhado no Espírito Santo, e isso é salvador. E agora nós temos, né, para não ter dificuldade, nós temos aqui com todas as letras, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, o lavar regenerador ou o batismo no Espírito Santo, e a palavra Espírito Santo aparece porque é o lavar regenerador do Espírito Santo, portanto o batismo do Espírito Santo, ele é salvador porque Paulo diz com todas as letras, ele nos salvou mediante, portanto é o batismo do Espírito Santo quem salva. Me parece que isso está bem claro nesse texto, e eu não consigo ver uma interpretação que não lê desse jeito, a não ser que alguém me mostre uma interpretação diferente desta. Né? Eu não consigo ver uma outra maneira de interpretar este versículo, tá bom? Comparando aqui com o Efésios 5:25, que poderia até ser usado, né? Eu acho que depois desses três textos,
Eu não acho que agora valeria a pena ficar procurando textos que contradigam esses textos. Mas vamos lá, vamos procurar um aqui, né, para brincar. Não é? Efésios 5:25, que é bem bacana, e é quase que uma brincadeira agora, teológica aqui, só para a gente complementar a ideia. Paulo fala, para que a santificasse, e agora Paulo não usa a expressão salvado, né, mas santificado. Santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Veja que Paulo fala da lavagem da água, e a lavagem da água é uma referência ao batismo, mas aqui num sentido também genérico do batismo espiritual, e portanto eu deveria imaginar a conversão. Mas aqui Paulo, interessante, ele fala da santificação e não da conversão. Mas mesmo esse texto pode ser interpretado não como uma santificação no sentido que também dá certo, não é nenhum problema pensar nisso, porque existe mesmo a santificação depois da conversão. Todo mundo depois da conversão ele entra num processo de santificação, mas mesmo esse texto poderia ser aplicado à nossa conversão, porque é pela palavra. Interessante que aqui Paulo não diz que é pelo Espírito, né? Lá no outro texto, Paulo fala que é pelo Espírito, lá em 1 Coríntios. Aqui é pela palavra e não pelo Espírito. Por que pela palavra e não pelo Espírito? A palavra aqui, ela significa a pregação do Evangelho. A palavra é a palavra anunciada. Lembrando que na época de Paulo não tinha muito esse conceito de palavra lida ainda. A palavra seria o Antigo Testamento. Mas aqui a ideia de purificado mediante a lavagem da água pela palavra é uma referência à pregação do Evangelho, onde a palavra é pregada e as pessoas se convertem. É uma maneira, então, uma maneira correta de entender esse texto, por Paulo ter usado aqui a expressão para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem da água, pela palavra. Então a palavra significa a pregação do Evangelho. Quando é regenerada, a pessoa é santificada, isto é, separada por Deus. Porque a palavra santificado significa exatamente isso, separado. Então quando a pessoa se converteu, ela foi separada por Deus. Separada como a palha de Mateus capítulo 3. Lembra que a palha o trigo é separado, né? E de fato separado da palha. Então, o trigo é separado da palha, a palha vai para um lado, o trigo do outro, o trigo é recolhido no celeiro, veja, ele é santificado, recolhido na família de Deus, podemos dizer assim, e a palha é queimada então em fogo. Paulo pode muito bem nesse texto, embora o texto ele é um pouco nebuloso, mas essa é uma interpretação perfeitamente correta, onde aqui palavra significa então o momento em que a palavra foi pregada em Éfeso e os efésios se converteram e naquele momento eles foram santificados por Deus, no sentido de que eles foram separados por Deus, como o trigo é separado da palha, ok? E se for mesmo, Paulo está falando aqui da purificação e da santificação no sentido de um processo, eu não acredito, mas se for, não há nenhum problema. De fato, a palavra vai nos santificar daqui para frente, não é? É uma ideia, é uma outra maneira como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, tá certo? Mas já foi provado que a expressão batismo no Espírito Santo, ela realmente tem um sentido de conversão, ok? Muito bem, essa é então a nossa lição, espero que vocês consigam entendê-la e passar então para os alunos, tá bom? Vão bem devagar, se vocês perceberem que vai demorar um pouquinho, fica de repente no texto de João, e a gente pode até pensar na ideia de deixar o texto de 1 Coríntios, né, para um outro momento, para uma outra lição. Isso pode ser discutido, tá certo? Mas é importante que a gente explique muito bem, que o pessoal fique muito bem convencido da maneira como a gente lê estes textos, tá certo? Digamos, os batistas lendo o texto, e eu acho que é importante que muita gente, e não são poucos não, que muita gente escute a maneira como a gente interpreta então estes textos, ok? Então tá aí para os irmãos a nossa lição do domingo. Deus que abençoe muito a vida de vocês e dê muita sabedoria a vocês, então, para passarem esse conhecimento para os nossos alunos, tá bom? Deus os abençoe, ótima lição a todos vocês e fiquem na paz do Senhor.